Vamos usar uma gramática ruim. Ruth, uma das histórias mais românticas e boas de toda a palavra de Deus. Ruth capítulo 1, a primeira palavra do primeiro versículo de Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Eu quero usar como tópico nessa manhã uma palavra: Ruth. Ruth, uma garota moabita, pagã, criada como uma adoradora de ídolos e até sacrificando pessoas, e se tornou uma das maiores mulheres de Deus que já viveu. Ruth, abaixe sua cabeça. Pai Celestial, enquanto chegamos aqui hoje, Pai, nós te adoramos, te agradecemos, e eu peço que o Senhor nos ajude a passar para esse povo o que acreditamos que o Senhor nos deu. Eu peço pela unção do Espírito Santo para entregar essa mensagem, não somente sobre minha pessoa, mas sobre as pessoas para ouvirem e receberem. E para glorificar o teu nome, te pedimos em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. A história de Ruth deixa a pessoa de um certo jeito com mais perguntas do que respostas. Mas as respostas que recebemos são tão estupendas que não se pode descrever. Isso aqui é uma história intrigante, uma história de romance, uma história de consagração, talvez como poucas pessoas tiveram na história. Ruth. A história começa em Judá, em Belém, uma pequena vila. Uma fome vem sobre a terra, e naqueles dias, fomes eram quase que sempre o resultado de declínio espiritual da parte de Israel. E a situação ficou tão ruim que Elimeleque e Noemi, com seus 2 filhos, contra a palavra de Deus, decidiram se mudar para Moabe, que evidentemente não passava por essa fome, essa seca. E o Senhor tinha dito especificamente em sua palavra, na lei de Moisés, que os filhos de Israel não tinham que estar juntos com os cananeus e os jebuseus e os moabitas e os hititas e os heveus, por muitas razões. E agora, ainda debaixo desse grande evangelho da graça, é melhor tomarmos cuidado com quem nós nos envolvemos. Isso não significa que você tem que ter uma atitude de ser mais santo que os outros, claro que não. Mas significa que nenhum crente que nasce de novo pode estar ser o melhor amigo de um não crente por um longo período de tempo.
Você deve ser amigável a todos, mas associação é outra coisa diferente. Alguns de vocês podem dizer: irmão Swagger, meu lugar onde trabalho, eu sou o único crente ali, é difícil. Não olhe para isso como algo difícil. Agradeça a Deus, porque no meio dessa treva Ele enviou uma luz para aquele lugar. E ainda assim, se Noemi e Elimeleque e Malom e Quilion não tivessem ido a Moabe, não haveria Ruth. Eu quero que você pense nisso. Quando chegam até lá, eu não sei quanto tempo planejavam ficar, mas ficaram 10 anos. É fácil de sair da vontade de Deus, mas nem tão fácil de voltar para ela. E o esposo dela morreu, seus 2 filhos morreram, e Noemi sabia que foi por causa da sua falta de obediência ao Senhor. O marido dela, Elimeleque, morreu. Seus 2 filhos, Malom e Quilion, morreram. Agora, como é que podemos correlacionar isso? Nós entendemos e sabemos que parte tremenda, Ruth, ela seria uma das ancestrais de Cristo. Você não entendeu isso? Ela vai estar na linhagem de Jesus Cristo. Não há nada no mundo, todas as rainhas que já viveram não chegam nem perto de uma posição dessas, de estar na linhagem do Filho do Deus vivo, uma garotinha moabita. Mas se Noemi e Elimeleque não tivessem ido a Moabe, eu já estive em Moabe. Se não tivessem ido, como é que Ruth ia ter ouvido o Evangelho? Eu e o Jim, nós estávamos em um restaurante aqui há uns anos atrás com o Mark Bunten. Estávamos discutindo, não Ruth, mas estávamos discutindo a mesma similaridade. Tanto o Jim como o Mark, eu acho, o Jim ainda está, o Mark está na glória, são um dos maiores missionários no mundo dos últimos 30 anos. Ganharam mais almas para Cristo. E eu perguntei: Mark, nós estávamos muito envolvidos na obra dele ali, dando de comer a dezenas de milhares de pessoas todo dia, e ajudando ele, sabe, a construir a igreja ali em Calcutá, na Índia. E eu perguntei: Mark, as almas que nunca ouviram falar de Jesus não sabem. Talvez já ouviram falar do nome de Jesus, talvez não. Como um garoto de 14 anos na China, a França estava falando com as pessoas por alguns instantes, uma multidão muito grande, e ela disse algo a respeito de Jesus, e aquele garotinho de 14 anos com o inglês quebrado disse: quem é Jesus? O que? Quem é Jesus? Mas glória a Deus, porque mais 2 chineses ao lado da nossa esquerda, eu pude ver eles dizendo: nós